Bem, uma piada de um comediante em um comício de Donald Trump gerou indignação e acusações de racismo. Racismo e xenofobia, né, cara? Não são casos isolados, né? Quando a gente fala do Trump, de todo esse ideário que ele defende, tão bem representa, mas dessa vez pode favorecer a adversária Kamala Harris nessa corrida presidencial. É esse o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. Dai, normalizar o absurdo parece ser o grande objetivo, né, desses caras com os discursos que eles fazem e com o jeito que se comunicam, né? Mas quando trocou a polaridade, né, agora ele tem que falar com a Kamala Harris, uma mulher preta, competentíssima, que dentro das suas atribuições ali, né, dentro do que hoje torna-se o novo American Dream ali, ela atinge, né, aquelas metas que os caras querem ali, inclusive a meta de ser contra o mundo inteiro, né, bombardear geral mesmo também, não estão nem aí. Mas de qualquer forma, por mais que não sejam flor que se cheire os democratas, a derrota dos republicanos é sempre um motivo a ser comemorado, né, cara? E saber que eles estão se enfraquecendo pra nós é motivo de alegria. Bastante, né? Porque por mais que a gente saiba e fale, né? Poxa, entre Trump e Kamala Harris, a gente só tá aqui esperando para saber quem vai apertar uma bomba, né? O botãozinho da bomba, seja um homem laranja, ou seja, uma mulher negra, né? Então, assim, independente da dinâmica, a política, a violência e algumas outras formas vão ser muito parecidas. No entanto, para a disputa, o debate, o combate ao fascismo, tem uma diferença muito grande entre o Trump e a Kamala Harris. Verdade. Isso é inegável. E é desse ponto de vista que a gente vai analisar. O Trump, ele é aquela figura que ele sim vai negociar com a Rússia ou com qualquer outra pessoa para ter interesses comerciais. China, Rússia, ele não é aquela pessoa que vai se negar a negociar, como não se negou antes. No entanto, a gente fala do discurso, o fortalecimento desse discurso xenofóbico, um discurso violento, agressivo, de vamos fazer um muro aqui para separar os Estados Unidos do México, e vamos matar todo mundo que entrar no nosso país, vamos legitimar tais violências. Esse tipo de discurso é um discurso que não cabe, né? Tanto que, inclusive, aqui no Brasil, a gente teve o 8 de janeiro, tentaram imitar ali o que aconteceu no Capitólio, a diferença é que no Capitólio, basicamente, não deu em nada, aqui no 8 de janeiro é diferente. 6 pessoas morreram. Brasileiro, né? Tem que exaltar. Pois é. O que a gente tem agora, eu vou te pedir já para soltar o vídeo, não vou me delongar muito, não. A gente teve um showmício no Madison Square, onde um comediante, a convite do Trump, esteve lá e ele fez vários comentários e falas absurdas, xenofóbicas, e isso gerou uma repercussão que eu acho que o Trump não esperava que fosse acontecer posteriormente. Por favor, Samara, vamos colocar o vídeo? Vamos lá, tá na tela. Vamos falar agora de eleições americanas, mas não com você, Naitsky, mas eu quero que você fique aqui comigo. Um comício do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, terminou com polêmica nesse fim de semana. Um comediante convidado pelo ex-presidente chamou o território de Porto Rico de ilha de lixo durante um discurso. Vamos então lá para Washington. O Eliseu Caetano explica melhor essa história para a gente. Eliseu? Oi, Lívia. Oi, Fabrício. Muito bom dia para vocês aí no estúdio. Bom dia também para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. Declarações no plural, viu? Que estão causando muita polêmica, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas também em Porto Rico, que é território americano. É importante a gente explicar o que aconteceu. Ontem, domingo, Donald Trump realizou um comício em Nova York, no Madison Square Garden, um dos estádios mais emblemáticos, mais icônicos da cidade, que recebe os shows mais importantes. Não à toa esse local foi escolhido, porque em Nova York, Donald Trump tem a pior taxa de aceitação. O índice de rejeição dele por lá é muito alto, apesar dele já ter morado na cidade por muitos anos, inclusive tem a famosa Trump Tower por lá, né? Esse comício levou centenas de milhares de pessoas até o estádio, a imprensa do mundo inteiro também se aglomerou por lá e ele foi bem até recebido, de acordo com a crítica. Mas o que está servindo de base de polêmica aqui, principalmente, obviamente, para os democratas, que são inimigos de Donald Trump nesse momento de reta final de eleição por aqui, foram as falas, viu? Ele chamou atenção aí ao criticar o que descreveu como benefícios excessivos que certos imigrantes, que segundo ele, incluindo aí porto-riquenhos, receberiam ao viver nos Estados Unidos. Donald Trump teria sugerido que os recursos destinados aos porto-riquenhos, mesmo sendo eles cidadãos americanos por nascimento,
eram desproporcionais em relação aos benefícios dados a outros cidadãos. Essa declaração não apenas reacendeu o debate sobre o tratamento e reconhecimento da comunidade porto-riquenha, mas também expôs novamente as tensões entre a campanha de Donald Trump e os eleitores de ascendência hispânica, viu? Porto Rico, embora seja território americano, enfrenta desafios específicos, incluindo aí uma economia fragilizada e uma infraestrutura precária, que tem sofrido bastante nos últimos anos com desastres naturais. Aliás, a ilha sequer se recuperou dos estragos causados pelo furacão Maria de 2017 e, por conta disso, muitos porto-riquenhos têm buscado uma vida melhor aqui nos Estados Unidos. E aí foram alvos aí dessas declarações de Donald Trump, e não apenas dele, mas também dos colegas partidários que estavam lá, como o comediante Lívia, que você disse que chamou Porto Rico de ilha de lixo, por conta aí do amontoado de lixo trazido, né, pelo mar e pela destruição causada através desses muitos desastres naturais. Sei não, hein, Dai? Não sei se é por causa disso não, hein, cara? Quando os caras falam sobre isso e falam sobre uma ilha de lixo, o cara tá falando sobre o povo porto-riquenho. O cara não tá falando sobre o lixo ambiental que vem de lá, né? Não. Até porque depois disso, né, depois da fala do Ilha de Lixo, ele ainda continuou com outras frases. A gente não vai trazer o discurso do comediante aqui. É um discurso, sim, violento, é um discurso xenofóbico. E tem, em outro momento, ele fala que é um local que as pessoas gostam de fazer bebês, né? Ele pontua isso, e ele ainda faz uma outra piada obscena. Logo em seguida, essa piada que ele faz de fazer bebês, ele joga uma piada obscena por cima, sabe? E ainda tem uma gesticulação do tipo assim, vão embora, sabe? Os latinos gostam de fazer bebês, bem nessa linha, com essa piada obscena logo em seguida. Inclusive, esse tipo de comentário do Trump, ou do Trump não, do comediante, gerou uma repercussão por parte de quem estava ali em cima do muro e não tinha se manifestado ainda, né? Tem dois grandes artistas, uma é a Jennifer Lopez e o outro foi o Rick Martin, que não tinham se manifestado ainda, e após essa fala do comediante, que foi no showmício de ontem, sobre Porto Rico, eles resolveram se manifestar e declarar apoio a Kamala Harris. E é um ponto importante, porque esse ponto vale a pena a gente trazer aqui, que é o seguinte: a gente tem ali um Donald Trump que, sim, é xenofóbico, é misógino, é sexista, ele tem acusação de violência sexual, ele tem outras acusações, inclusive como a própria acusação de ter incitado a violência, a invasão ao Capitólio quando foi derrotado nas urnas. Só que, ainda assim, esse homem ele tem força em vários espaços, em vários lugares. E aí, quando ele leva para um showmício um comediante que, sim, ele sabia muito sobre a linha do comediante, e esse cara não ia fazer umas piadas sobre Porto Rico se não tivesse uma autorização de alguém da campanha de Donald Trump. Não é assim que você faz uma campanha em nenhum lugar do mundo, muito mais uma campanha presidencial dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, sim, ele certamente sabia sobre o que estava acontecendo, e aí ele vai tocar numa ferida para o país, que é Porto Rico. Gente, vamos falar sobre Porto Rico? Porto Rico é uma ilha que pertence aos Estados Unidos há mais de 120 anos. É um país que nunca foi independente. Uhum. Antes era um país ligado à Espanha e hoje está ligado aos Estados Unidos da América. Por mais que tenha presidente, uma constituição, algumas decisões de Porto Rico são tidas por Washington, né? Os Estados Unidos que decidem algumas questões. Então, quando você já toca nesse assunto, você já lembra ali, poxa, os Estados Unidos tem a colônia mais antiga do mundo ali, ainda ativa, que é Porto Rico, que é um país latino, mas ao mesmo tempo é um subpaís para eles. Eles não tratam esse país como igual, sabe? E automaticamente é toda uma lógica de imperialismo, de violência, e automaticamente ele ainda diz, vou embora, vocês fazem muito bebês, nós não queremos vocês aqui. Sabe, é uma outra violência inclusive, com a própria candidata, que é a opositora, que é a Kamala Harris, que vem de uma família em que a mãe é indiana, o pai é jamaicano. A ideia é isso, a ideia é atacar a internacionalidade das pessoas, né? A origem das pessoas ali, como se pelo fato de elas não serem americanas, elas valem menos. Isso é claro, né? Dentro da parada. Se a gente for ver ali no Caribe, ali mesmo, ó, Cuba não aceitou virar o bordel dos Estados Unidos. Então, não aceitou esse domínio, então sofre de sanção, uma sanção insana desde 1950, galera. Já vai fazer mais de 70 anos que a ilha é embargada
porque não aceitou o domínio americano. Sabe quem aceitou? O Haiti. O Haiti, que historicamente era uma ilha riquíssima, cara. A única revolução anti-escravocrata que deu certo foi o Haiti, né? Era um grande polo cultural antes, e depois, quando aceitou o domínio americano, virou o que virou. E Porto Rico é esse território incorporado, que eles chamam, né? Para não falar colônia, acho que o nome é mais ou menos esse, né? Território incorporado. Então, tipo, sim, você é cidadão americano, sim, você paga imposto pro tio Sam, sim, você pode, quem sabe, entrar nos Estados Unidos, mas você não pode votar, irmão. Votar você não pode. Então, né? Não é um território mesmo, né? É um território incorporado, sim, com aquele lance, assim, do tipo, quando a gente estiver precisando de novas maids, aí a gente chama vocês, né? Precisamos de empregadas domésticas, precisamos aqui de gente para carregar o lixo, precisamos de gente aqui para trabalhar de balconista em todas as nossas coisas. Aí a gente chama vocês, aí vocês podem entrar e já era. Agora, na hora de votar, quem sabe não. Mas enfim, né, Day? Tipo, os comentários, né? O jeito de se fazer política, né, cara, dos republicanos, assim, ele tenta ser emulado, né, pelos brasileiros aqui, assim, e acho que isso, quem sabe, seja o pior produto de exportação americano, né, dos últimos tempos, tenha sido essas ideologias, assim, né? E a real é que, assim, os caras falaram, seus cafetões destruíram o país, falando com a Kamala. Sabe assim? Exatamente. O Carbone, o grande Carbone, desculpe, mas o grande Carbone, que é um amigo do Trump de infância, apoiador do Trump, falou que chamou ela de diaba, chamou ela de anticristo, brother. Imagine você, exato, né, falando para um público radicalizado, cara. Onde é que isso pode parar, né, moçada? E a gente sabe onde para. A violência racial nos Estados Unidos é a cólera. É em todo lugar, né? Então, sinceramente, Day, se você me permite, mas aos republicanos, aos que creem nessa supremacia racial aí, e para quem quer importar esse ideário inumano e desinteligente, o meu mais sincero foda-se. Falou? Estive aqui com Daiane J. Oliveira. Fique à vontade. Dai, quer mandar um salve? Manda o seu último papo. Tem mais alguma coisa? Não, é só um ponto, né? Pois porque não. 2/3 dos estadunidenses acham que o Trump ele não vai aceitar uma derrota para uma mulher negra. Não é assim, não vou aceitar uma derrota para qualquer outra adversária, para Kamala Harris, que é uma mulher negra. Então, isso já pontua muito bem, que até o próprio eleitorado sabe quem é o Donald Trump. É isso. Eu não sei o que é menor nos caras, se é o cérebro ou se é a estatura peniana. Falou, galera. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Só pra ter umas ideias dessa, né, Day? Só se tiver um complexo muito grande ali, né? Ou muito pequeno, né? Um complexo.